Olá, pessoas, sejam bem-vindas a mais um MamiCast. Eu sou a Nath e hoje eu tô aqui com a Nath. Sim, gente, hoje esse podcast sou eu mesma e Irene. Não, eu e eu mesma, porque aqui a gente vai falar sobre a minha jornada de estudos no mundo do vinho. Esse é um tópico que volta e meia eu recebo novamente muita pergunta. Que cursos eu fiz? Qual foi a ordem dos cursos? Quanto tempo eu esperei entre um curso e outro? O que eu gostei? O que eu não gostei? O que eu indico? Então, estou aqui hoje para tirar todas essas dúvidas. Eu acho que eu já fiz isso alguma vez em algum post, mas só com uma fotinha. Então, acho que explicando fica mais fácil. Vim aqui e também eu sozinha não interrompo ninguém, não é mesmo? Então, vamos lá. Bom, vou começar contando para vocês qual foi a minha jornada de estudos no mundo do vinho. Eu comecei a estudar mesmo achando, que eu achava, né? Que tinha algum conhecimento no mundo do vinho, que eu sabia algumas uvas, etc. Eu decidi entrar no nível 1 do WSET, fazer zerado, assim, começar do zero mesmo. Foi uma coisa muito bem decidida, foi uma coisa muito bem pensada, na verdade. Foi uma ótima decisão, é isso que eu estou tentando dizer. Foi uma ótima decisão porque, apesar de ter algumas coisas no curso que eu já sabia, tinha algumas coisas básicas que eu não sabia, ou que eu tinha aprendido errado, porque eu tinha aprendido de ouvir falar. E é aquilo que dizem quando a gente vai fazer autoescola, né? Que às vezes não é muito bom ir para autoescola sabendo dirigir, porque a gente vai com algumas manias que podem nos ferrar na prova. Não é que as manias no mundo do vinho possam nos ferrar na prova do WSET, não é isso. Mas quando a gente aprende tudo correto desde a base, pode ter certeza que a gente vai construindo uma fundação e os prédios vão ficando muito mais firmes. Então, ter feito nível 1, apesar de que algumas coisas eu já sabia, não foram novidades, me preparou muito bem para o próximo nível. Eu acho que se eu chegasse no nível 2, eu ia ter perdido algumas coisas de fundamentos na hora de ir para o nível 2, que poderiam me prejudicar ou me fazer não aproveitar tão bem o nível 2. Então, fiz nível 1 WSET. Só para explicar todos os cursos que eu fiz, todas as formações que eu fiz aqui, o Thiago fez comigo também. Então, o Thiago é meu sócio, meu marido, e ele tem todas as mesmas formações que eu. A gente fez o nível 1. Depois, no ano seguinte, nós fizemos, não deu um ano de diferença, mas foi no ano seguinte, deu uns 8 meses de diferença, eu fiz o nível 2. O nível 2 já é um pouquinho mais robusto. Eu acho o nível mais divertido de todos, o WSET. É o que eu mais gosto de dar aula e foi o que eu mais gostei de fazer, porque ele ainda é super gostoso, tem muita novidade, muito assunto bom, mas ainda não tem a prova dissertativa, tá? Eu odeio escrever à mão. Então, e também não tem a prova de degustação ainda. Então, o nível 2, ele é assim, ó, já é mais conhecimento, mas ainda mais light na prova. Tem prova desde o nível 1, tá? Aliás, importante, WSET não é um curso, é uma certificação. Quando você faz... Por isso que o professor em sala de aula no WSET, quando você vai fazer aula, ele não passa por detalhe do detalhe do detalhe de tudo que está no livro. O professor está lá para tirar suas dúvidas. Você sempre recebe uma informação, quando você recebe material, ó, tantas horas de estudo antes da aula, porque a gente tem que ter lido o material antes de chegar na aula para chegar lá com as dúvidas. Então, o WSET é uma certificação, não é um curso. É importante entender a diferença, porque você chegar lá e achar, nossa, mas é só uma semana para o WSET 3, é tão longo, sim, porque você tem que chegar lá com alguma base, tá? Então, nível 2, maravilhoso, recomendo para todo mundo. Recomendo começar no nível 1 já, tá? Mas, assim, nível 2 é o nível mais legal, eu adorei fazer demais, dei vontade de fazer de novo, assim, só para me divertir, é muito gostoso. Depois do nível 2, eu não fiz o nível 3. Eu fui no mesmo ano, mas comecei no fim do ano, para a ABS. Fiz a ABS no Rio Grande do Sul. O curso que eu fiz era um curso que acontecia em Bento Gonçalves, uma vez por mês durante o fim de semana. Então, eram 9 meses. A aula começava na sexta de noite, depois sábado o dia inteiro e domingo até meio-dia. Uma vez por mês. É um curso que eu acho que dava 100 horas, mais ou menos. 100 horas de aula, mais ou menos. Não tenho certeza, 100, 110. Mas como ele era distribuído, né? Tem uma mosca voando aqui na frente da câmera. Como ele era distribuído em um fim de semana por mês, ele ficava mais longo. Foi super legal também, é legal porque eu consegui conhecer muita gente, né? E a gente fez em Bento Gonçalves, então fazia lá perto das vinícolas, foi bacana. E aí eu comecei, quando eu estava na ABS, eu conheci o Vini, né? Eu conheci o Vini, na verdade, no W71, foi meu primeiro professor. Na ABS eu falei para ele, tô querendo fazer no final desse ano W73. E ele disse, tá, mas fez esse ano W72.
Ele disse, não faço. Se quiser passar, você passa. Você vai passar. Mas você não vai aproveitar. Na época, eu lembro que aquilo me doeu. Por que será que ele não quer? Eu falo sobre isso com ele até hoje. Me fez chorar, aquele desgraçado. Mas foi o melhor conselho que podia me dar. Por quê? Quando eu cheguei no ano seguinte para o WSET3, eu vi o conteúdo, eu senti que eu estava muito mais preparada para ele do que se eu tivesse feito logo em seguida do WSET2. Passar eu ia, e eu tenho certeza que muita gente, eu conheço muita gente que fez assim, 1, 2 e 3, ou 2 e 3, tudo no mesmo ano, todo mundo passou. Mas o que eu digo é uma questão de aproveitar e amadurecer o conteúdo. O que eu senti no 3? Que se eu tivesse feito lá atrás, quando o Vini disse não faça, eu teria precisado decorar muita coisa para passar. E eu não precisei, porque eu já tinha compreendido o conteúdo. E é isso, a gente sabe que quando a gente está estudando para a prova, a gente faz aquele intensivão, muita coisa que está ali, a gente decorou. E aí, uma semana, 2 depois, vai. As coisas mais importantes ficam na nossa memória, outras vão embora, porque a gente só precisava para a prova. Quando a gente fica um tempo, deixa esse tempo passar, essas coisas que a gente memorizou, elas voltam. Elas voltam porque a gente vai degustar um vinho daquela uva que a gente só tinha memorizado e esquecido. Elas voltam porque alguém vai comentar sobre uma região, porque você vai ler uma matéria sobre aquela outra região, sobre aquele método de produção. E aí, quando a gente dá esse tempo para amadurecer o que a gente acabou de aprender, a gente absorve muito mais. Então, o que eu percebi? Eu podia ter feito, sim, no mesmo ano do WSET2 e da BS, o WSET3, mas eu acho que eu não teria absorvido tanto, não teria aproveitado tanto conhecimento. E é um momento muito legal, porque a gente aproveita para sugar professor, né? Para fazer todas as perguntas que a gente pode para o professor. E eu acho que eu talvez não tivesse tanta maturidade de conteúdo para saber o que extrair dos professores. Então, apesar do Vini ter me feito chorar, foi muito bom ter esperado esse ano e ter feito no ano seguinte. Então, acabou que eu fiz foi tudo meio um curso por ano, uma formação por ano. WSET1 no ano, no outro ano WSET2 e entrei na BS, no outro ano WSET3, e aí depois do WSET3 veio o FWS. Eu acho que, para quem não tá, eu vou mostrar por livros para vocês se localizarem, tá? Eu não tenho mais meu livro WSET1, mas WSET2, WSET3 e FWS. Eu sou apaixonada por esse curso. Sou apaixonada. Ele não é um curso fácil, tá? Ele é bem aprofundado. Vamos explicar onde é que a gente está. A gente está falando de outra escola, né? Os W7 são esse logo aqui, Wine and Spirit Education Trust. Esse é uma escola inglesa, um certificado reconhecido no mundo inteiro. O FWS é do Wine Scholar Guild. Aqui, ó. Tem o French Wine Scholar, que é esse aqui, que é o da França. Tem o Spanish Wine Scholar, que é da Espanha. E o Italian Wine Scholar, que é da Itália, mas é em 2 unidades. Porque haja conteúdo na Itália, né? Só de uva deve ter um livro só. Eu gosto muito do French Wine Scholar. O French Wine Scholar, ele tem uma metodologia diferente, então ele é bem aprofundado dentro de França, imagina. Isso aqui olha a espessura, tá? O de cima é o WSET3, em que tem conteúdos de vários países. Esse aqui é o FWS, que só tem França. Então é super profundo de França, e aí entra em cada região, em cada sub-região, o solo de cada região é muito profundo. Por que eu gosto? Eu sou super preguiçosa, como falei antes, não gosto de escrever à mão, e o French Wine Scholar não tem prova dissertativa, é tudo de marcar. W71 é só marcar, W72 é só marcar, o 3 é uma prova de marcar, uma dissertativa de escrever e uma degustação, que a gente também tem que escrever. French Wine Scholar, 100 questões de marcar, é bem profundo, mas eu gosto da metodologia de aplicar a prova deles. Tem gente que não gosta, tá? E eu já conversei com muita gente que também não gosta. Thiago não é muito fã dessa aqui. Eu sou muito fã dessa metodologia. Não tem pergunta que deixa a gente em dúvida, sabe? Te bate o olho e diz, faço ideia, sei. Sei ou não sei? Vi ou não vi? Quando a gente lê a pergunta, vi ou não vi, sei ou não sei. É difícil a gente ter que ficar pensando muito. Ela é bem objetiva, mas em compensação, são 100 questões em 1 hora. Então é pressa. Justamente por isso que a pergunta não pode ser muito dúbia. Ela tem que ser mais objetiva, porque são 100 questões. Mas é muito legal, porque ele começa falando muito da história, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Ele começa falando muito de história do vinho, ele entra nas unidades, então aqui tem a Alsácia. O mapa da Alsácia conta a história da Alsácia, como é que o vinho chegou lá, as principais denominações, os principais estilos, os solos, tudo. E no final ainda tem a minha parte favorita, não entra na prova, né, mas é muito maravilhosa, que são a parte gastronômica da coisa. É super gostoso de estudar. Eu tô com saudades, esse curso me dá saudades de estudar. Eu tenho vontade de fazer os outros.
Esse aqui eu fiz na Enocultura, tá? Eu acho que eles não têm o Spanish e o Italian. Eu conheço o Ferraz, o professor Ferraz, ele fez pela internet, que eu acho que não tem no Brasil ainda os outros dois. Mas o French tá aqui e é muito legal de fazer. E aí, minha gente, chegou o diploma, que é o nível 4 do WST. Tem uma obra que começou aqui no meu lado nesse exato momento. Vocês estão ouvindo? Será que eu preciso botar meu microfone mais perto para atrapalhar menos? Vou ficar com ele assim um pouco. Deixa ele aqui em cima da minha área. Aqui. O diploma, até uma das perguntas que eu recebi aqui, vou ler para vocês, que eu já vou responder agora. Fiz o W73, mas ainda não saiu o resultado, mas achei bem puxado. Quanto tempo depois iniciar o W74? Não tem comparação, tá? A gente, do 1 para o 2, tem um pulo. Do 2 para o 3, já tem um pulo bem maior. Isso aí, inclusive, é bem importante lembrar. Do 2 para o 3 já é um bom pulo. Do 3 para o 4 não tem comparação. Assim. O nível 4 é uma certificação de basicamente 2 anos. A gente está falando do nível 3, a gente está falando de uma semana. Então, é um pulo muito grande. É uma profundidade muito grande. Então, assim, não pense em fazer apenas pela sequência lógica da coisa. Tenha em mente que é uma coisa que você vai precisar se dedicar. Tempo, dinheiro, família. O diploma, primeiro, tem no Brasil já, tem a Enocultura, faz aqui no Brasil. Eu faço pela Enocultura, faço entre aspas, porque estou em período sabático aqui, né? Fiz a primeira metade, parei, estou 2 anos parado, mas tem que voltar. Mas o diploma, ele é totalmente em inglês, mesmo aqui no Brasil, as aulas são em inglês, os livros são em inglês, as provas são em inglês. A prova é uma prova totalmente dissertativa, você tem que escrever em inglês, degustar em inglês, então já começa com essa dificuldade. Quem não tem muita intimidade com o inglês pode ter um pouco de dificuldade nisso. E mesmo quem tem intimidade com o inglês, a gente tem que lembrar que a gente está falando de coisas técnicas. Então, assim, vou mostrar aqui. Essa aqui é a apostila, o material é online, tá? Mas eu imprimi. Essa aqui é a apostila da primeira unidade do diploma. Isso aqui tudo é sobre vitivinicultura. Tudo em inglês. E aí, como é super profundo, tem coisas aqui que eu não aprendi antes do diploma. Então, eu aprendi já em inglês, eu aprendi já nesse material. Então, a gente entra numa parte que não é só inglês, é um inglês técnico, sobre uma coisa que a gente... biologia, gente, eu sou péssima em biologia, tive que estudar esse negócio aqui em inglês. Foi bem difícil, tá? Então, assim, não é um pulo lógico. Fiz o 3, vou fazer o 4. O 4 requer tempo, você vai precisar parar para estudar muito. É importante que você tenha um parceiro de estudos. Então, se você não está entrando no curso, na certificação com alguém, que você fique amigo de alguém para te ajudar a estudar. Isso faz muita diferença. Eu e o Thiago fizemos juntos. E um hábito que a gente criou foi de passar o dia fazendo perguntas um para o outro. Então, assim, as perguntas que eu sabia que o Thiago tinha dificuldade de lembrar, eu perguntava 5 vezes por dia. Ele estava cozinhando, eu gritava a pergunta para ele. Ele estava no banho, eu gritava a pergunta para ele. Até que ele pegasse. E aí eu ia mudando a pergunta. E ele fazia isso comigo também. Então é sempre importante e que você tenha realmente, esteja num momento que consiga se dedicar para isso, porque qualquer pessoa que você conversar que fez o diploma vai te dizer, toma muito tempo mesmo. É um investimento alto, então não é uma coisa que a gente vai investir e abandonar. Então, assim, quando a gente investe, a gente vai fazer, vai se dedicar e toma bastante tempo. Você vai dizer não para várias situações sociais, você vai precisar estudar no fim de semana, durante a semana também. Então, é uma decisão mais profunda. Então, eu sugiro para vocês que, antes de pensar, estou terminando o nível 3, não sei o resultado, já vou para o próximo, pesquisem um pouco sobre o diploma para ver se é o que vocês querem, se vai ajudar de alguma forma na carreira de vocês, se vocês têm disponibilidade de tempo, de dinheiro. Não esqueçam que não é só o curso, a gente vai degustar, vai precisar comprar vinho para degustar, porque é muita coisa. Então, assim, é uma decisão bem mais séria, tá? Lá na Enocultura, por exemplo, eles têm esse curso, eles abriram as portas esses dias para mostrar um pouco do WST para quem está interessado. Eu acho que eles são mais capazes de explicar para vocês essa questão de qual é o nível de dedicação que precisa, quantas horas por dia você vai estudar.
quanto tempo vai levar essa certificação toda, tá? Mas é bem mais profundo. Eu sugiro assim, não se inscreva na loucura. Essa é uma decisão que tem que ser bem tomada. Eu estava super empolgada, me inscrevi, fiz 4 unidades, fiz as 4 unidades, são 6, então... E foi puxado. Mesmo estando com o Thiago, que também estava fazendo comigo, então eram 2 pessoas dedicadas a isso, 2 pessoas entendendo uma outra, sabe? Em que situação estamos? Não podemos sair, precisamos estudar. A gente tinha parceria dentro de casa e mesmo assim foi muito difícil. Então, melhor se informar bem antes, ter certeza que é isso que você quer, que o nível 4 é bem mais puxado que o nível 3, assim, não tem comparação. Só que estou respondendo pergunta, vou responder mais algumas perguntas que estão aqui. Como fez para estudar as regiões? Separou quanto tempo para cada? Depende do curso, né? Mas, assim, falando de nível 2, que fala bem de região, né? O nível 2 aqui é dividido... Nível 2 de WSET, tá? Quando eu tô falando de nível, eu tô falando dos WSET. Dividido por variedade. Não, nível 2 é dividido por variedade. Eu tô viajando. O nível 3 que é dividido por região. O que eu fiz? Primeiro, foquei em estudar mais as unidades mais importantes. E como é que a gente sabe quais são as mais importantes? São as maiores. Então, assim, você vai ver que Bordeaux é uma unidade grandona. Você vai ver que as regiões mais famosas vai cair mais. Então, a gente se dedica mais, que é onde tem mais conteúdo. Depois de me dedicar um pouco mais para as unidades que eu percebia que tinha mais conteúdo, a minha dica é se dedicar um pouco mais àquelas que você não tem conhecimento nenhum. Sabe aquela que você ouviu falar agora? Dá um tempinho para ela também. Mas, sinceramente, eu não fui muito por tempo, por unidade. Eu fazia a leitura completa de tudo, e aí quando eu via que falta a prova é amanhã, aí sim eu ia só nas unidades que eu sabia que eram mais importantes, onde ia ter mais questão. As maiores, mais importantes, vão ter mais questão na prova. Então eu ia nelas, lendo elas eu tinha mais chance de acertar e ir melhor na prova. Então foi mais ou menos isso que eu fiz. Não fiz uma média de horas por país e região. Vamos lá. Entre os cursos, qual foi o mais completo na sua opinião? Não tem um mais completo porque eles têm focos diferentes. Então, assim, mas que englobou mais assuntos. Bom, o diploma é o mais completo e mais profundo, mas eu nem vou considerar ele, porque ele é realmente muito profundo. Vou considerar, eu acho assim, o WSET 3 é bem completo, eu gosto dele, eu acho que ele dá uma visão bem boa de mercado, uma visão geral dos assuntos que a gente tem que aprender no mundo do vinho, das regiões que a gente precisa conhecer. Mas a ABS também dá isso, só que com outro enfoque, com um enfoque muito mais para o serviço do que para a parte do negócio. Eu não tenho como te dizer qual é mais completo, mas eu te diria que eles estão parecidos com enfoques diferentes, assim, nesse caso o ABS e um W7 3 ali. A ideia inicial era trabalhar como sommelier no salão ou nunca foi o seu foco? Nunca foi o meu foco. Eu, como a maioria de vocês, eu acredito, fiz os cursos para aprender, né? Queria aprender, a gente... Chega um tempo que a gente passa depois de faculdade, começa só a trabalhar, começa a voltar a ficar com saudade de estudar, né? Eu nunca fui fã de estudar, mas aí deu saudade de estudar, quis estudar esse assunto, estudar vinhos, me pareceu uma coisa super divertida. Então, o meu foco nunca foi trabalhar no salão, meu foco nem era trabalhar com vinho, meu foco era aprender, e aí disso foi virando conteúdo, porque eu já trabalhava na área de conteúdo, já estava trabalhando, produzindo conteúdo, né, em agência de publicidade, então virou foco educação, mas nunca foi a minha ideia trabalhar em salão. Você fez W71? Sim, fiz. Comecei do zero, da base, e recomendo super, amo muito. Foi muito divertido. Eu acho que, assim, foi um dia divertidíssimo na minha vida, um divisor de água, chegar num lugar e passar o dia inteiro com um monte de gente que tá ali na mesma que eu, querendo aprender sobre vinhos. Me diverti pra caramba. E é muito legal ver a evolução também. Eu lembro do Thiago, o Thiago antes da prova, porque o W71 era de manhã, de tarde, e no final da tarde tinha uma prova, né? E aí eu lembro que o Thiago não conseguia memorizar o nome das 7 uvas. Tinha 7 uvas que ele não conseguia memorizar. Depois o Thiago estava no diploma comigo já, né? Muito doido. Curso para quem quer conhecimento, mas sem necessariamente ser um som. Como eu disse, eu fiz, não querendo ser sommelier, eu fiz todos, tá? Se eu for recomendar,
Eu acho que eu iria pro WSET no sentido de que ele tem um enfoque mais mercado, e já que a ABS tem um enfoque mais serviço. Mas se você quer aprender, a ABS também ensina sobre tudo, né? Mas assim, num você vai ter bastante atividades sobre serviço, abrir garrafa, decantar, etc, etc. Se você não tem interesse nisso, vai direto do WSET, que lá não tem aulas de serviço, né? Sugestões de livros, artigos sobre vinhos de fácil acesso e aquisição. Gente, o que eu vou dizer para vocês? Eu tenho vários livros, porque eu fui acumulando livros. Assim que eu comecei a estudar vinho, eu comecei a comprar. Então, eu tenho o Wine Folly, o primeiro, tá? Não comprei aquele preto maior, mais caro, porque eu dei uma olhada por dentro e para mim ele era exatamente a mesma coisa, só mais completo. Eu não gosto muito desse livro, tá? Da Wine Folly. Eu não acho que ele é um livro fácil para quem está começando. Ele é um livro fácil no sentido visual. Ele opa, saí do foco, voltei pro foco. A Madeleine Pouquet foi super pioneira no quesito trazer um pouquinho de design fã para o mundo do vinho. Mas o Wine Folly, o primeiro livro, eu tenho ele aqui, tá ali. Ele tem muito aquelas tabelas, né, de acidez, tanino, etc. E não é um livro de leitura. Então eu acho que ele se torna um pouco difícil para quem nunca viu nada de vinho bater o olho naquelas tabelas e entender o que aquilo quer dizer. Eu gosto, vamos lá, de livro de vinho de iniciante mesmo. Eu acho que não iria para um livro manual. Tem alguns livros que são meio história, são livros de literatura e que já te colocam um pouco no universo do vinho, que vão começando a te dar um background que são interessantes. Eu gosto do Cork Dork, que conta a história de uma jornalista que queria aprender sobre vinho. Ela conta o processo dela de saber nada de vinho até se tornar uma especialista. Então é legal. Vai mostrando as dificuldades dela, como é que ela foi aprendendo, o que ela foi descobrindo no mercado. Eu acho que é mais fácil começar com uma história assim e depois entrar na parte técnica do que nunca ter visto e abrir um livro técnico para uma tabela, né? E tentar entender ali o que quer dizer essa tabela, o que quer dizer que esse gráfico está mais simples, o que é tanino. O que quer dizer tanino alto se eu não sei o que é tanino, entende o que eu quero dizer? Para mim, o livro o Wine Folly, ele já é um grauzinho acima, sabe? Quando a gente já tem uma noção e a gente vai ali e consegue fazer uma consulta sobre tipos de uvas e regiões, etc. Para quem é zerado, assim, que nunca viu nada de vinho, eu acho que ele é bem complexo de entender alguma coisa. Então, gosto do Cork Dork. Aí gosto de outros livros de literatura no mundo do vinho, como o Vinho e Guerra, Champagne, que contam histórias do vinho, acho que são mais fáceis. É difícil indicar um livro de vinho que consiga dar uma base 100%, assim, que você vai aprender regiões, que você vai aprender uvas, que você vai aprender a degustar. Que isso é quase um curso, né? Por isso até que eu acho os cursos, eles se tornam mais fáceis para a gente, eles nos pegam pela mão e nos guiam. Então, assim, livro para começar do zero, comecem com livros de literatura. Acho que Cork Dork é um ótimo livro para começar. Agora, você quer livro desgraçado, assim, ó, para pesquisa profunda, o livro que eu sempre indico é o Wine Grapes. Eu não tenho ele físico, se não mostrar para vocês, eu tenho a versão e-book. É um livro bem caro e ele é em inglês, mas é o livro que eu mais consulto. Eu tenho a versão... Onde é que tá meu celular? Perdi meu celular. Eu tenho a versão dele em e-book no meu celular, porque quando eu preciso consultar, eu só digito ali, ele tem um campo de busca, eu digito a uva que eu quero e ele abre. Ele abre toda a etimologia da uva, todo o parentesco, história, conceitos erroneamente conhecidos. Então, ele dizia, essa uva é normalmente confundida com a uva tal. A história dizia que ela era tal uva, mas já se descobriu que não é. Então, ele tira todas as dúvidas sobre uvas. Então, eu acho que o Wine Grapes é da Jancis Robinson, minha musa. É um livro imprescindível quando você quer, principalmente, produzir conteúdo, dar aula, esse tipo de coisa. Ele é bem importante. Mas eu gosto muito do Atlas também, o Atlas do Vinho, da Jancis Robinson, é um livro bem completo. Mas é isso, livro para leitura, para sentar, começar e terminar, tem que ser livro de literatura, não tem livro técnico assim que seja super gostoso de sentar e ler todo ele. Então, comece com livros de literatura, Cork Dork, Champagne, História do Mundo em 6 Copos, é um livro muito bom, que não fala só de vinho, fala de cerveja, fala de café, fala de refrigerante, conta a história do mundo por 6 principais bebidas do planeta. O vinho é uma delas, então é muito legal. E é importante também para quem está aprendendo sobre vinho, aprender sobre as outras bebidas. Tudo é uma base para a gente.
Aprender sobre gastronomia é uma base para quem está estudando vinho. Aprender sobre outras bebidas é uma base para quem está estudando vinho. Aprender sobre jardinagem. Você vai ver, começa a aprender sobre viticultura, você começa a ficar meio metido de jardinagem, querendo entender até as doencinhas da folhinha. Então, assim, eu acho que é difícil, como eu disse, difícil indicar um livro para ler de cabo a rabo que seja técnico, né? Comecem com os de literatura. O que mais? Quando descobriu que o vinho era o caminho na sua vida, gente, nem sei se é. Nem sei se é. Eu já fiz um podcast aqui com a Gabi Frisão sobre transição de carreira. Lá vocês conhecem um pouquinho da história da minha transição de carreira. Qual é a minha formação, o que eu fiz, quais foram as outras profissões que eu tive até chegar no mundo do vinho. Não sei se é minha última profissão. Não sei se é a profissão da minha vida. Não sei, eu sou uma pessoa bastante cheia de dúvidas em relação a isso, porque eu sou muito curiosa, eu gosto muito de coisas novas, então às vezes eu tô nesse assunto há muito tempo, começo a ficar curiosa com uma outra coisa, e quando eu vejo eu tô mergulhada de cabeça lá. Então, assim, como que eu soube que era o caminho da minha vida? Eu não soube, não sei até hoje. Mas estamos aí. Se alguém descobrir como é que se sabe isso, me conta. Bom, as perguntas que estão aqui, as outras, eu basicamente respondi enquanto eu falava. Eu prometi para vocês que ia mostrar algumas coisas de como eu estudei, tá? Eu tenho uma memória muito visual. Então, eu gosto muito de rabiscar no livro, porque quando cai uma pergunta numa prova, geralmente eu lembro, tava no topo da página, tava no canto da página. Eu sei que muita gente também tem isso. Essa informação tava do lado da figurinha. Então, eu vou mostrar o que eu gosto de fazer. Primeiro, que eu rabisco meus livros inteiros, tá? Eu não tenho dó nenhuma, não tenho nenhuma peninha. Eu vou, meus livros são bem sublinhados, bem rabiscados, até que aqui não é tanto, tá? Agora, isso aqui é um livro muito legal que o W73 tem, que é um livro de mapas. E aí, foi aqui que eu aprendi o prazer de estudar com mapa. Depois de ler, primeiro eu sempre faço uma leitura geral do capítulo que eu quero estudar. Então, eu pego um capítulo, vou estudar, vou abrir aqui. Vamos estudar fatores que alteram o preço do vinho. Eu sei que não faz diferença para os mapas, né? Vamos achar um outro. Sul do Rhône. Estudei Sul do Rhône, li tudo. Aí eu volto, sublinhando o que é importante. Depois disso, abri o mapa. Não vou procurar o mapa do Sul do Rhône agora, vou usar o mapa da África do Sul que está aberto aqui. Aí eu vou nas regiões e puxo as informações mais importantes de cada uma. Então, aqui dentro, por exemplo, eu coloquei... Vou pegar uma região aqui, botei Pau, na África do Sul. É a região mais quente, as noites são frescas, tem uma variedade muito grande de altitude dentro da região. As principais uvas são essas variedades, tem vinhas velhas. Então, assim, aqui eu marco o principal do principal. Por quê? Sabe aquele estudo de última hora? No Uber, indo fazer a prova, ou sentadinho com o fone de ouvido antes da prova começar? Eu faço só aqui. Só com o básico do básico, o resumo do resumo. Então, eu leio tudo, depois eu leio rabiscando, anotando, desenhando, fazendo alguma coisa, puxando seta, e aí eu pego um mapa. Se você está estudando para um curso que não tem mapas grandes, assim, que é bom que o mapa seja grande para rabiscar, o site do MAMI tem uma aba para baixar. Entra lá em umamimag.com.br, na aba para baixar, ou downloads, não sei como é que está o nome agora, tem mapa de muitas regiões, das principais regiões e principais países produtores de vinho. Então lá vocês conseguem fazer download, imprimir, e aí rabisquem nesse material. Porque aí vocês têm uma facilidade maior. Primeiro porque a gente consegue localizar, quando a gente está localizando uma região no mapa, a gente consegue entender, essa está mais a sul. Possivelmente essa região está mais a sul. Se ela está no hemisfério sul, ela é mais fria. As regiões mais a norte, no hemisfério sul, são mais quentes. A gente consegue... ela está perto do mar, essa região. Então, aqui deve ter vento fresco. Deve ter mais clima moderado. Quando a gente começa a entender a facilidade que o mapa nos dá, só da gente ficar olhando para o mapa e memorizando onde as regiões estão no mapa, já nos ajuda a ter alguma noção. Já nos ajuda a ter uma noção do que pode e não pode ser plantado ali. Se aquele lugar vai ser mais quente, vai ser mais frio. Sabendo se é mais quente ou mais frio, a gente sabe se ele pode dar vinhos mais robustos ou mais esguios. Então, estudar com mapa ajuda bastante. Lá no site do MAMI tem vários mapas. Se não tiver e você quiser algum, manda pra gente aí que no momento de folga a gente faz os outros mapas, mas tem tanta coisa, deve ter mais de 30, 40 mapas lá já. E é isso, eu costumo estudar, então, com os mapas, e até porque, vou dizer uma coisa pra vocês, na minha prova W73, caiu um mapa da Alemanha, e aí tinha as principais regiões produtoras marcadas com 1, 2, 3, 4, 5, e a gente tinha que nomear as regiões, saber qual era qual. Então, a importância de estudar com mapa é enorme.
caía na prova, eu simplesmente tinha que saber qual era a região onde ela estava posicionada no mapa. Mas, quando a gente entende que dá para entender, quando a gente olha no mapa, dá para entender que tipo de uva vai ser cultivada. A gente sabe que uva X tem casca muito grossa, ela não vai amadurecer muito bem em uma região fria, ela precisa de uma região mais quente. A gente já entende o que pode ser plantado, o que não pode, o estilo de vinho que vai dar. A gente sabe que num lugar muito quente o vinho vai ser mais robusto, mais alcoólico, mais frutado. E aí, olhando no mapa, a gente consegue entender, isso aqui é um lugar mais frio. Então, provavelmente o vinho vai ser assim. Não sabe quando a gente não sabe a resposta e precisa chutar? A gente chuta com convicção aqui, porque a gente chuta com lógica. Então, gosto muito de estudar com mapas. Essa é a minha sugestão para hoje. Eu já nem sei mais o que dizer aqui, porque eu estou sozinha, não tem ninguém para me fazer perguntas. Vocês mandaram as perguntas aqui. E eu pensei que eu ia gravar um episódio de só uns 15 minutinhos, já estamos em 30. Mas é isso, minha gente. Só para dizer para vocês como foi a minha jornada nesse mundo do vinho. Resumindo, fiz W71, W72, ABS, W73, FWS e diploma, que eu ainda não terminei. Eu gosto muito de estudar vinhos, gosto muito de me colocar à prova, gosto de fazer prova. Sei que isso não é uma coisa que todo mundo gosta, tem gente que prefere só aprender e não se colocar à prova. Eu gosto de fazer prova. Algumas são mais fáceis, outras são mais difíceis. É sempre importante entender como vai ser a prova que você vai fazer e estudar para aquela prova. Por exemplo, uma dica que eu sempre gosto de dar. Você está estudando e o livro tem alguma palavra que está grifada, que está em negrito, aquilo provavelmente está destacado no livro por alguma razão. Foque naquilo, aprofunde aquilo, estude as exceções. É sempre importante estudar a exceção. Você leu que uma região, todas as denominações fazem vinhos varietais, só tem uma que faz blend. Adivinha qual vai cair na prova? A que faz blend. A exceção. Então, quando vocês forem estudar, estudem as exceções, estudem o que está grifado, usem e abusem do mapa. Quanto mais vocês conseguirem, numa prova, visualizar a região, ela está aqui e ela está abaixo da região tal e acima da região tal, facilita, vai ajudar muito quando vocês não souberem a resposta, vocês precisarem pensar para chegar numa conclusão, uma resposta, sem precisar só chutar. Aí você chuta com convicção, chuta melhor. Gosto da ideia de deixar um período de intervalo entre um curso e outro. Para mim, foi muito importante. Pode não ser o objetivo de todo mundo, pode não ser como você prefere fazer. Às vezes a gente está empolgado e quer fazer tudo de uma vez. O que eu digo é que eu fiz assim por sugestão do Vini, fiquei braba com ele, chorei, mas segui a sugestão dele no final, ele tinha toda a razão. Eu absorvi muito melhor, deixando sempre de um ano para o outro o intervalo. Absorvi muito melhor, chegava muito mais pronta na hora de fazer as provas, chegava muito mais pronta para o conteúdo. O conteúdo não era tão novidade para mim, ele só era mais aprofundado. Então foi muito bom me dar este intervalo. Me formou uma fundação de conhecimento, uma base de conhecimento muito mais sólida. Mas essa é a minha experiência. Eu não estou aqui para dizer que a experiência de vocês precisa ser assim, que essa é a melhor forma de estudar vinhos, e nem que você precisa estudar vinhos também. Ninguém precisa fazer nada. Estou aqui porque essa é uma dúvida que muita gente me manda sobre a minha formação, sobre como eu fiz, o que eu sugiro fazer. Acho que é isso. Espero que tenham gostado. Eu acabei de ver uma coisa que eu queria mostrar para vocês, mas eu não mostrei. Olha que linda a minha meia. É cheia de vinho. Essa meia do Umami. E eu não tá na loja ainda. Tá aqui na nossa casa faz tempão e a gente simplesmente esqueceu de anunciar no Umami. Vou botar isso na loja logo mais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Se ficou alguma dúvida sobre estudos, cursos, etc., manda uma mensagem. Eu vou tentar tirar a dúvida que vocês tiverem ainda dos cursos que eu fiz. Tem muitos outros que eu não fiz. Existem outros cursos de sommelier no Brasil. Existem outros cursos de formação. Então, essa é a minha experiência em relação aos cursos que eu fiz. Espero que possa ter ajudado vocês de alguma forma. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a minha transição de carreira, tem um episódio, eu vou deixar nos stories, logo depois que eu publicar esse nos stories, eu vou publicar o da transição de carreira para quem quiser ouvir, que é um episódio mais antiguinho. E eu gravei com a Gabi Fizão. Na verdade, a gente fez uma live. Vocês podem assistir a live ou ouvir um episódio, que na época o podcast não era feito em vídeo por aqui. É isso. Nos vemos na próxima sexta-feira ao meio-dia. Um beijo e até a próxima.